Se você tiver cacife para bancar o quarto mais insalubre deste estabelecimento, a suíte presidencial é sua, debochou o gerente diante de toda a audiência. Aquela senhora idosa, trajando vestes de simplicidade extrema, poderia ter dado meia volta e partido, consumida pela vergonha. Mas a atitude que ela tomou a seguir emudeceu o hotel inteiro. A senhora está desorientada? Dona Cecília estancou diante do imponente balcão de atendimento. Agarrou a bolsa surrada com ambas as mãos, buscando firmeza. Eu necessito de um quarto. Roberto Vasconcelos, o gerente-geral, ergueu o olhar com uma lentidão estudada. Seus olhos escanearam as roupas desbotadas, os sapatos gastos pelos anos e o cabelo grisalho preso com um grampo de feira. Um sorriso cruel e calculado desenhou-se em seus lábios. Isto aqui é o Grand Hotel Imperium, minha senhora. 5 estrelas. Luxo exclusivo nos jardins. 3 hóspedes giraram a cabeça ao ouvir aquele tom carregado de desprezo. Mariana, a recepcionista, dissimulou uma risadinha nervosa atrás da mão bem cuidada. Eu tenho plena consciência de onde estou. Roberto colocou-se de pé, impondo sua estatura. Cruzou os braços sobre o terno de corte italiano impecável. Sua voz ecoou por todo o lobby revestido de granito importado. Nossa diária mais acessível custa R$ 2.500 por uma única noite. Silêncio absoluto. Um casal cessou o arrastar de suas malas de grife. O segurança encostou-se em uma coluna dórica, observando a cena com atenção redobrada. Está tudo bem. Está tudo bem, repetiu Roberto, arqueando uma sobrancelha com incredulidade cínica. A senhora possui esse montante? Dona Cecília abriu a boca para responder com toda a dignidade que lhe restava. Ele a interrompeu sem piedade. Sabe o que eu deduzo? Deduzo que a senhora entrou aqui para utilizar o toalete de luxo, ou para pedir algum trocado aos nossos clientes executivos. Eu vim efetuar uma reserva. Uma reserva, zombou ele, virando-se para Mariana em busca de cumplicidade. Você ouviu isso? Uma reserva. A recepcionista baixou os olhos para a tela do computador, tentando ocultar seu divertimento. 2 garçons do restaurante pararam no umbral. Estavam apreciando o espetáculo. Roberto inclinou-se sobre o balcão, invadindo o espaço aéreo dela. Sua voz tornou-se mais alta, teatral, para que a plateia ouvisse. Vou propor um acordo com a senhora. Se conseguir pagar pelo nosso quarto mais simples, o pior cubículo que temos, eu pessoalmente a instalo na suíte presidencial. Cortesia da casa, por uma semana inteira. Murmúrios percorreram o saguão. Alguém sacou o celular para filmar o momento constrangedor. Temos um acordo? Ele estendeu a mão com um sarcasmo evidente. Dona Cecília olhou para a mão perfeitamente manicurada do homem. Não a apertou. Roberto bateu as 2 palmas alto. O som reverberou nas paredes altas adornadas com obras de arte. Então apresente o dinheiro, agora, na minha frente, R$ 2.500, em espécie ou cartão, não me interessa. Ele deu 2 passos contornando o balcão. Plantou-se a menos de 1 metro dela, invadiu seu espaço pessoal. Ou admita que está aqui pedindo esmola e retire-se antes que eu acione a segurança para escoltá-la até a calçada. O rosto de Dona Cecília empalideceu. Seus dedos cravaram-se na alça da bolsa. O que uma idosa humilhada publicamente poderia fazer contra um homem com tanto poder institucional? A alça da bolsa queimava na palma da mão de Dona Cecília. Aquele couro velho, remendado 2 vezes por ela mesma. Ela baixou os olhos para o chão de mármore travertino. Cada placa custava mais que 1 mês de aposentadoria de qualquer trabalhador comum. Conhecia cada centímetro daquele piso. Havia esfregado e polido aquele mármore milhares de vezes. 42 anos atrás, era 1983. Cecília tinha 28 anos, entrou pela porta de serviço do Grand Hotel Imperium às 5 da manhã, em ponto. Uniforme engomado, cabelo preso, um sorriso transbordando esperança. Foi a primeira camareira contratada naquela temporada de ouro. Você vai longe aqui, minha jovem.
disse o comendador Almeida, o antigo dono do hotel no meio do corredor. O trabalho honesto sempre é recompensado nesta casa. Ela acreditou. Limpou 417 quartos naquele ano. Dobrou lençóis de fio egípcio, lustrou espelhos até parecerem água cristalina, organizou toalhas em formas de cisnes perfeitos. Nos intervalos, estudava administração por correspondência. Carregava cadernos amassados em sua mochila velha. Um dia serei gerente, disse para a colega Maria. Terei meu próprio escritório envidraçado aqui. Maria riu. Não com maldade, com carinho e realismo cru. Sonhar não paga imposto, Cilinha. 5 anos depois, o comendador Almeida faleceu. O filho assumiu o império. Geraldo, o filho, tinha ideias novas, modernização, eficiência, cortes brutais de pessoal. Cecília estava lustrando o corrimão da escadaria principal quando Geraldo desceu. Parou na frente dela, olhando-a como se fosse uma mobília velha e fora de moda. Quantos anos você tem de casa? 5 anos, senhor. Nunca faltei um único dia. Isso não importa mais. Estou trazendo uma equipe nova, mais jovem, com melhor apresentação visual. O coração dela despencou até o estômago. Mas você está dispensada. Passe no RH para o acerto. 32 segundos. Foi o tempo que levou para destruir 5 anos de trabalho, de sonhos, de acordar às 4 da madrugada na periferia. Ela juntou suas poucas coisas, guardou o avental, saiu pela porta de serviço, a mesma por onde tinha entrado, cheia de ilusões. Na calçada da Avenida Paulista, com uma caixa de papelão nos braços, ela jurou para si mesma. Jurou que um dia voltaria. Não como empregada doméstica, não como alguém invisível, voltaria como alguém que ninguém poderia ignorar. Levou 4 décadas, mas ela estava de volta. E então? Vai mostrar o capital ou não? A voz de Roberto a puxou de volta ao presente com um solavanco. O lobby estava mais cheio agora. 8, talvez 10 pessoas observando. Alguns com celulares erguidos, registrando a humilhação ao vivo. O segurança tinha se aproximado mais, esperando a ordem para agir. Dona Cecília respirou fundo. Seus dedos encontraram a fivela da bolsa. A mesma determinação de 40 anos atrás ardeu em seu peito. Só que agora ela não era a garota ingênua que acreditava em promessas vazias. Agora ela sabia exatamente quem era e do que era capaz. Dona Cecília abriu o zíper da bolsa. Devagar, com parcimônia. Seus dedos tremiam levemente, mas não de medo, de uma raiva contida durante anos. Procurou a carteira no fundo escuro. Roberto cruzou os braços, saboreando o momento de triunfo antecipado. O sorriso de escárnio seguia colado em seu rosto como uma máscara de plástico. Estamos aguardando, senhora. Ela tirou a carteira. Velha, de couro marrom desgastado pelo uso constante. Abriu-a. Começou a contar as notas. Notas de 50, de 100, mais 50. R$800, anunciou Roberto em voz alta como um leiloeiro. Nem 1/3 do valor da diária. Mariana cobriu a boca, rindo baixinho. 2 hóspedes comentaram algo entre si e soltaram uma gargalhada discreta. Eu possuo o dinheiro, disse Dona Cecília, fechando a carteira com um estalo seco. Mas não aqui em espécie. Ah, claro, não aqui. Que conveniência. Roberto girou nos calcanhares, abrindo os braços para sua plateia improvisada. Está em casa, né? Ou no banco? É sempre a mesma desculpa esfarrapada. Posso realizar uma transferência bancária neste exato momento. Transferência? Ele voltou-se para ela, invadindo seu campo de visão. Minha senhora, a senhora nem deve saber manusear um aplicativo de banco. Dona Cecília pegou o celular. Um modelo antigo, com a tela trincada no canto inferior. Desbloqueou com dificuldade. Seus dedos procuraram o ícone do banco. Demorou alguns segundos. Roberto soltou uma risada alta, ressonante. Estão vendo? Ela nem consegue localizar o aplicativo. Apenas um momento, por gentileza.
Não dispomos do dia todo, senhora. Temos hóspedes de verdade para atender. Ela encontrou o aplicativo, clicou. A tela começou a carregar lentamente, pediu a senha. Ela digitou os números. Errou. Apareceu a mensagem vermelha. Senha incorreta. Seu rosto ardeu em chamas. Tentou de novo. Os dedos não obedeciam direito pelo nervosismo. Errou outra vez. Isso é patético, murmurou Roberto alto o suficiente para que todos ouvissem. Dona Cecília bloqueou o celular, guardou na bolsa, respirou fundo. Posso ir ao banco agora mesmo e retornar com o dinheiro vivo. Retornar? Para quê? Já perdemos tempo demais com a senhora. Estou sendo sincera. Eu possuo o valor integral. Roberto deu um passo ameaçador à frente. Ficou tão perto que ela pôde sentir o cheiro enjoativo do seu perfume importado. Sabe qual é o seu problema? Gente da sua classe não conhece o seu lugar. O lobby caiu em um silêncio sepulcral. Até os funcionários pararam de se mexer. A tensão era palpável. Vocês entram em lugares assim e acham que têm direitos, que merecem estar aqui, mas não merecem. Dona Cecília deu um passo atrás. Suas costas chocaram-se contra o balcão de mármore frio. Eu só quero... Eu sei o que você quer. Quer chamar atenção. Quer causar pena. Já vi dezenas como você. Mariana saiu de trás do balcão. Postou-se ao lado do gerente. Um movimento de lealdade silenciosa e mesquinha. Seu Roberto, quer que eu chame a segurança? Ele ergueu a mão como quem diz, ainda não. Primeiro quero que ela admita, na frente de todo mundo. Admitir o quê? Que não tem dinheiro, que veio aqui apenas para passar vergonha e nos fazer perder tempo. 2 funcionários do restaurante aproximaram-se mais. Formaram uma espécie de semicírculo. Dona Cecília estava encurralada contra o balcão. 6 pessoas a cercando como abutres. Mais de 10 observando de longe. O peso da humilhação caiu sobre seus ombros como chumbo derretido. 42 anos de luta, de economia, de sacrifícios silenciosos. E ali estava ela, sendo tratada como uma farsa, como uma fraude, como se não fosse nada. Eu vim aqui porque... Porque o quê? Roberto a interrompeu brutalmente. Porque está sozinha? Porque não tem ninguém? Porque precisa desesperadamente de atenção? Cada palavra era uma facada precisa. Ele sabia exatamente onde cortar para causar mais dor. Dona Cecília baixou a cabeça. Os olhos ardiam. Não ia chorar. Não na frente deles. Jamais daria esse gosto àquela gente. Mas a voz saiu trêmula. Eu vim porque este hotel significa algo para mim. Significa? Roberto soltou uma gargalhada seca e sem humor. Significa o quê? Um lugar que você nunca poderá pagar na vida? Ela quis explicar. Quis contar sobre os 5 anos de trabalho duro, sobre a demissão injusta, sobre a promessa que fez a si mesma naquela calçada fria. Mas as palavras não saíram. Ficaram presas na garganta, pesadas e inúteis. É o que eu pensei, disse ele triunfante. Não tem resposta porque não existe resposta. Talvez ele estivesse certo. Talvez aquilo fosse uma loucura de velha. Uma senhora de 70 anos querendo provar algo a um lugar que a tinha descartado como lixo décadas atrás. O que ela realmente esperava alcançar? Justiça, vingança, satisfação. Seu Roberto, acho melhor ela ir embora, sussurrou Mariana, mais alto o suficiente para Dona Cecília ouvir. Isso está ficando constrangedor. Constrangedor para quem? Rebateu ele. Para ela, deveria estar morrendo de vergonha. Dona Cecília apertou a alça da bolsa. As pernas queriam ceder. Ir embora seria tão fácil. Dar meia volta, sair pela porta giratória, sumir na multidão da Avenida Paulista. Esquecer aquele momento. Esquecer o hotel. Esquecer tudo. Mas então seus dedos tocaram algo no fundo da bolsa. Um envelope. Velho, amarelado nas bordas. Sempre o carregava consigo como um amuleto. Dentro, uma carta que o velho comendador Almeida tinha escrito para ela anos atrás, antes de morrer, antes de o filho destruir tudo.
Cecília, você é especial. Não deixe ninguém dizer o contrário. A voz dele ecoou na memória, clara como se estivesse ali. Não, ela não ia embora. Ergueu o rosto, olhou direto nos olhos de Roberto. A voz saiu firme pela primeira vez desde que tinha entrado. Eu vou buscar o dinheiro e vou voltar. Voltar? Ele riu com desdém. Para quê? Já disse, não queremos gente do seu nível aqui. O senhor fez um acordo. Se eu pagar o quarto mais barato, ganho a suíte por uma semana. Aquilo foi uma piada. Não foi. Todos ouviram. Várias pessoas estão filmando. Roberto olhou ao redor nervoso. 3 celulares continuavam apontados para eles. Seu rosto endureceu. Bem, o acordo acabou. Mudei de ideia. Que conveniente. O tom dela o pegou de surpresa. Havia algo diferente agora. Uma firmeza de aço que não estava lá antes. Escuta aqui, minha senhora. Vou voltar em 2 horas, cortou ela, seca, com o dinheiro, e o senhor vai honrar sua palavra, na frente de todos. Ela se virou. Começou a caminhar em direção à porta. As pernas tremiam, mas os passos eram decididos. A cada metro recuperava algo que tinha perdido ao entrar ali. Dignidade. Espere! A voz de Roberto cortou o ar do lobby. Dona Cecília parou a 3 metros da porta. Não se virou. 2 horas, você disse? Ela assentiu de costas. Sabe o que eu acho? Acho que você não vai voltar. Vai sumir e nunca mais aparecerá por aqui. Dona Cecília virou-se lentamente. Vou voltar. Então vamos fazer diferente. Ele caminhou até ela, as mãos nos bolsos, arrogante. Deixe algo como garantia. Uma joia, um documento, alguma coisa que prove que vai voltar mesmo. Não preciso deixar nada. Ah, precisa sim. Ou então é só mais uma mentirosa tentando se fazer de vítima. Um casal de hóspedes parou na escadaria, ouvindo. Um homem de terno perto dos elevadores pausou a ligação. Olha essas roupas. Roberto apontou para o vestido desbotado dela. Esses sapatos com salto gasto. Essa bolsa que mal fecha direito. Dona Cecília apertou a bolsa contra o corpo, protegendo-a. Isso não prova nada. Prova tudo. Prova que você não tem condições de estar aqui. Prova que está mentindo sobre ter o dinheiro. Mariana aproximou-se de braços cruzados. A voz saiu mais suave, mas não menos cruel. Olha, a gente entende. Às vezes as pessoas têm dificuldades financeiras, mas fingir que tem dinheiro não resolve nada. Eu não estou fingindo. Então por que veio vestida assim? Roberto fez um gesto largo com as mãos. Se você realmente tivesse R$ 2.500 para gastar em uma diária, teria se vestido melhor. Qualquer pessoa decente faria isso. 3 funcionários agora observavam do restaurante. 2 hóspedes pararam de fazer o check-out para assistir ao drama. A recepção estava em silêncio total, exceto pela voz de Roberto ecoando. Sabe o que eu vejo quando olho para você? Uma pessoa que perdeu o rumo, que está sozinha, que provavelmente não tem família para cuidar dela. As palavras acertaram em cheio. Dona Cecília não tinha filhos. O marido tinha falecido há 12 anos. Irmãos distantes que mal ligavam no Natal. Minha vida pessoal não é... É muito relevante, interrompeu ele, porque explica por que você está aqui. Não é pelo quarto. É pela atenção. Finalmente alguém está prestando atenção em você, não é? Alguém riu. Um riso abafado vindo de trás. Dona Cecília não conseguiu identificar quem. Isso não é verdade. Não? Então me diz, quando foi a última vez que alguém realmente te viu, te notou na rua, te convidou para algum lugar? O silêncio dela foi resposta suficiente. Roberto virou-se para os presentes, de braços abertos como um apresentador de circo. Vocês estão vendo isso? É triste, eu admito. Mas não podemos transformar nosso hotel em abrigo para carentes. Um murmúrio correu pelo lobby. Algumas cabeças assentiram. Uma mulher com casaco de pele comentou algo baixo com o marido. Ele concordou. Dona Cecília deu um passo à frente. A voz saiu mais alta, quase desesperada. Eu trabalhei aqui há 40 anos atrás. Eu era camareira deste hotel. Roberto piscou. Depois soltou uma gargalhada alta
que retumbou no mármore. Ah, agora entendi tudo. Você não é só uma velha sozinha. Você é uma ex-funcionária demitida querendo voltar para relembrar os velhos tempos. Não é isso. É exatamente isso. Ele aproximou-se mais, intimidante. Deixa eu adivinhar. Foi demitida e ficou com rancor. Passou décadas remoendo, imaginando vingança. E agora voltou aqui achando que... O quê? Que íamos te receber de braços abertos? Eu só queria... Você queria reviver algo que não existe mais. Este hotel não é o mesmo de 40 anos atrás. E você certamente não é mais relevante aqui. As palavras caíram como marretadas, cada sílaba quebrando um pedaço de sua dignidade. Mariana aproximou-se, com a voz falsamente gentil. Olha, dona... Desculpa. Nem sei seu nome. Cecília. Dona Cecília. A gente realmente acha melhor a senhora ir para casa. Descansar. Isso aqui não está fazendo bem para a senhora. Eu não preciso descansar. Preciso que me respeitem. Roberto soltou uma risada curta e debochada. Respeito se conquista, não se pede. E definitivamente não se conquista invadindo hotéis de luxo vestida como isso. Ele a apontou de cima a baixo, o gesto carregado de um desdém infinito. Dona Cecília sentiu as pernas amolecerem. Procurou apoio na coluna de mármore mais próxima. A mão tremeu ao tocar a superfície fria e familiar. Quantas vezes tinha lustrado aquelas colunas? Quantas madrugadas passou, garantindo que cada centímetro brilhasse? Vocês não entendem. Nós entendemos perfeitamente, cortou Roberto. Você é uma mulher amargurada tentando compensar uma vida de fracassos, causando uma cena aqui. Isso não é justo. Justo. Ele riu com escárnio. Sabe o que não é justo? Nossos hóspedes tendo que presenciar isso. Eles pagam caro por uma experiência premium. E você está arruinando tudo. Um homem de terno perto do elevador balançou a cabeça em aprovação. Uma mulher cochichou algo para a amiga, ambas olhando Dona Cecília com uma mistura de pena e incômodo. Roberto caminhou em volta dela como um predador circulando a presa. Olha bem ao redor. Vê essas pessoas? Elas pertencem aqui. Você não. Eu tenho direito. Direito? A voz dele subiu uma oitava. Você não tem direito nenhum. Não tem dinheiro, não tem reserva, não tem nada além de uma história patética sobre ter trabalhado aqui quando nem sei se isso é verdade. É verdade, eu posso provar. Não interessa se pode ou não, ninguém liga. Você acha que alguém aqui se importa se você esfregou o chão há 40 anos? Você acha que isso te dá algum valor? As lágrimas finalmente vieram. Dona Cecília tentou segurar, mas não conseguiu. Uma escorreu, depois outra. Ela limpou com as costas da mão envergonhada. Ah, agora vem o choro, anunciou Roberto para a plateia. A última cartada. Quando não tem argumentos, choram. Mariana desviou o olhar. Até ela parecia desconfortável agora. Mas não disse nada. Não fez nada para parar. Eu só queria... Atenção. Você só queria atenção. Roberto terminou por ela. E agora tem. Todo mundo aqui está olhando para você. Satisfeita? O lobby estava em silêncio absoluto. 15, talvez 20 pessoas. Todos observando. Alguns com pena, outros com nojo, alguns ainda filmando. Dona Cecília sentiu-se pequena, menor que nunca. Como se estivesse encolhendo ali mesmo, desaparecendo no mármore que um dia tinha polido. Agora vá embora. A voz de Roberto saiu final, definitiva. E não volte. Dona Cecília empurrou a porta giratória. O barulho da avenida a engoliu. Buzinas, vozes, passos apressados. Ninguém olhou para ela. Mais uma invisível na multidão de São Paulo. Caminhou 2 quarteirões. As pernas pesadas, cada passo custando esforço. Parou em frente a uma padaria na Haddock Lobo. Sentou no banco de metal da calçada. Colocou a bolsa no colo. As mãos tremiam. Você é uma mulher amargurada tentando compensar uma vida de fracassos. A voz de Roberto ecoou, martelou, perfurou. Será que ele estava certo?
70 anos, sozinha, sem filhos, viúva, aposentada com a pensão mínima. O que exatamente ela tinha conquistado na vida? Abriu a bolsa, pegou o espelho pequeno que carregava. Olhou para o próprio reflexo, rugas profundas, cabelo grisalho sem corte há meses, olhos cansados. Quem você pensa que é? A pergunta veio de dentro, cruel, verdadeira. Guardou o espelho, fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes. A vontade de chorar voltou, mas estava vazia, sem lágrimas, só um vazio imenso no peito. Talvez fosse melhor esquecer. Voltar para casa, para o apartamento silencioso de um quarto na Bela Vista, ligar a televisão, fazer chá, dormir. Acordar amanhã e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Os dedos tocaram o envelope no fundo da bolsa. Aquela carta, amarelada, dobrada tantas vezes que estava se desfazendo nas marcas. Puxou para fora, abriu com cuidado, a caligrafia elegante do comendador Almeida ainda intacta. Cecília, você é especial. Não deixe ninguém dizer o contrário. Seu trabalho aqui vale mais que qualquer salário que eu possa oferecer. Um dia você vai perceber isso. E quando perceber, prometo que este hotel reconhecerá seu valor. Ela leu 3 vezes, cada palavra acendendo uma brasa pequena no peito. O comendador tinha morrido antes de cumprir aquela promessa. O filho destruiu tudo, mas a carta permaneceu. Uma promessa não cumprida, uma dívida não paga. Dona Cecília guardou a carta. Ficou olhando para o movimento frenético da rua. Pessoas correndo, trabalhando, vivendo, todas com propósitos, todas relevantes em suas próprias vidas. E ela tinha parado de viver quando o marido morreu, quando se aposentou, quando o mundo decidiu que mulheres de 70 anos eram invisíveis. Não, ela se levantou. As pernas ainda tremiam, mas havia firmeza agora. Pegou o celular, procurou nos contatos. Um nome que não olhava há meses. Dr. Otávio Salles. Advogado. Ele tinha insistido tanto para ela assinar aqueles papéis. Tinha dito que era importante, urgente. Ela ignorou, guardou os documentos em uma gaveta e esqueceu. Mas agora, discou. 3 toques. Dona Cecília, que surpresa! Doutor Otávio, aqueles papéis que o senhor me deu, sobre a herança do comendador Almeida. Sim, os documentos da participação acionária. A senhora finalmente decidiu assinar? Já assinei, há 3 meses. Esqueci de devolver. Silêncio do outro lado, depois uma respiração aliviada. Então a senhora é oficialmente acionista minoritária do Grande Hotel Imperium. 5%, pequeno mas legítimo. 5%. Ela tinha lido aquilo e não acreditou. O velho comendador deixou para ela, para uma ex-camareira. Dona Cecília, por que a pergunta? Aconteceu algo? Ela olhou na direção do hotel, as bandeiras tremulando no topo do prédio imponente. Preciso que o senhor me encontre lá, agora, e traga todos os documentos. Todos? Mas isso são dezenas de papéis, contratos, estatutos, atas. Traga tudo, principalmente a escritura de participação acionária. E doutor Otávio? Sim, preciso de mais uma coisa. Precisa verificar quem é o seu Vicente Moraes. Ele trabalhou no hotel por décadas. Se ainda estiver lá, preciso falar com ele. Pode me dizer o que está acontecendo? Vou explicar pessoalmente. Nos encontramos no hotel em 1 hora. Desligou antes que ele pudesse perguntar mais. Abriu o aplicativo do banco novamente. Desta vez a senha saiu certa de primeira. A tela carregou. Saldo: 3.500 reais. 42 anos de economia. De viver com o mínimo. De guardar cada centavo. De investir na poupança, depois em fundos, sempre pensando em um futuro que nunca tinha definido direito. Agora sabia para que era. Dona Cecília se levantou, alisou o vestido desbotado. Não ia trocar de roupa, ia voltar exatamente como estava. Roberto queria humilhá-la pelas aparências, então ia aprender que aparências não significam nada. Ela começou a caminhar de volta ao hotel.
Desta vez, os passos eram diferentes, firmes, decididos. 1 hora. Era tudo o que precisava. 57 minutos depois, Dona Cecília empurrou a porta giratória novamente. O lobby estava mais vazio agora. Apenas alguns hóspedes espalhados. Mariana continuava atrás do balcão. Ergueu os olhos e congelou. A senhora voltou. Roberto saiu do escritório, parou no meio do saguão. Olhou para ela de cima a baixo, o mesmo desdém de antes. Não acredito que teve a audácia. Eu disse que voltaria. E trouxe o dinheiro? Antes que Dona Cecília pudesse responder, a porta giratória se abriu novamente. Um homem de terno cinza chumbo entrou. Maleta de couro na mão. Cabelo grisalho penteado impecavelmente. Óculos de armação discreta. Dona Cecília. Ele estendeu a mão com reverência. Desculpe a demora. Roberto franziu a testa. Quem é o senhor? Dr. Otávio Salles, advogado. Ele tirou um cartão do bolso, ofereceu a Roberto. Represento os interesses da senhora. Cecília Oliveira neste estabelecimento. Advogado? Roberto pegou o cartão, analisou com desconfiança. Para que ela precisa de advogado? Para garantir que seus direitos sejam respeitados. Mariana aproximou-se. O clima tinha mudado. Havia tensão no ar que não existia antes. Olha, não sei que história ela contou para o senhor, mas esta mulher veio aqui causando problemas, fingindo ter dinheiro, fazendo acusações. Que acusações? Dr. Otávio abriu a maleta, tirou uma pasta. Porque, pelo que entendo, a senhora Cecília apenas solicitou um quarto. Algo que qualquer cliente pode fazer. Cliente? Roberto soltou uma risada debochada. Ela não é cliente, ela é acionista. A palavra caiu como uma bomba atômica. O lobby ficou em silêncio. O quê? Roberto piscou. Dr. Otávio abriu a pasta. Tirou um documento. Papel timbrado, carimbos oficiais, assinaturas reconhecidas em cartório. Cecília Oliveira detém 5% das ações do Grand Hotel Imperium. Participação minoritária, mas legítima, legado testamentário de Alberto Almeida Ferreira, o falecido proprietário original. Roberto arrancou o documento da mão dele. Os olhos correram pelas linhas. A cor sumiu do rosto. Isso não pode ser verdade. É absolutamente verdadeiro, registrado em cartório há 6 anos, logo após o falecimento do comendador Almeida. A senhora Cecília demorou para assumir a posição, mas assinou todos os documentos necessários há 3 meses. Mariana aproximou-se, leu por cima do ombro de Roberto. A boca se abriu. 5%, sussurrou ela. Pode parecer pouco, continuou o Dr. Otávio. Mas, pelos estatutos deste hotel, qualquer acionista tem direito a acesso irrestrito às dependências, incluindo suítes, mediante solicitação. Roberto ergueu os olhos do documento. Olhou para Dona Cecília como se a visse pela primeira vez. A senhora sabia disso o tempo todo? Eu sabia. Então, por que não disse? Por que deixou eu... Por que não mostrou isso logo no começo? Dona Cecília deu um passo à frente. A voz saiu calma, mas firme. Porque queria ver como pessoas como o senhor tratam pessoas como eu. Pessoas que parecem não ter valor. Isso é armação, uma pegadinha. Não é pegadinha, é realidade. Dr. Otávio fechou a pasta. O comendador Almeida deixou esta participação para a senhora Cecília como reconhecimento por anos de serviço dedicado. Algo que o senhor aparentemente não considera importante. Roberto abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. A porta dos fundos se abriu. Um homem idoso entrou no lobby. Cabelo completamente branco, uniforme impecável de concierge, medalha de serviço no peito, 40 anos de casa. Cecília, ela se virou. O rosto se iluminou. Vicente? Seu Vicente atravessou o lobby, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu não acreditei quando o Dr. Otávio me ligou. Você realmente está aqui. Eles se abraçaram, longo, apertado, o abraço de 2 pessoas que sobreviveram ao mesmo naufrágio. Roberto observou, a mandíbula apertada.
Vicente, você conhece essa mulher? Conheço. Seu Vicente afastou-se do abraço, mas manteve as mãos nos ombros de Dona Cecília. Trabalhamos juntos por 5 anos. Ela foi a melhor camareira que este hotel já teve. Dedicada, honesta, incansável. Então é verdade, ela trabalhou aqui e foi demitida injustamente pelo filho do comendador. Geraldo não tinha metade do caráter do pai. Demitiu Cecília e mais 15 funcionários em um mês. Quis modernizar, mas só conseguiu tirar a alma deste lugar. Mariana deu um passo atrás, o peso da situação finalmente caindo sobre ela. Eu não sabia. Ninguém sabe porque ninguém pergunta, retrucou seu Vicente. Vocês olham para pessoas como a Cecília e julgam pela roupa, pela idade, pela aparência. Não veem a história. Não veem o valor. Roberto segurou o documento com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. Mesmo que ela seja acionista, isso não muda o fato de que ela não pagou pela diária. Ela não tem o dinheiro. Dona Cecília abriu a bolsa. Tirou o celular. Desbloqueou. Abriu o aplicativo do banco. Virou a tela para ele. 3,5 milhões de reais. Quer que eu transfira 2.500 agora? Ou prefere que eu pague os próximos 2 anos adiantado? O rosto de Roberto desmoronou. As pernas pareceram amolecer. Ele segurou no balcão para se apoiar. Eu não... O senhor não o quê? A voz dela subiu, ecoando pelo lobby. Não esperava? Não acreditava? Não imaginou que uma mulher de 70 anos, de roupas simples, pudesse ter valor? 3 funcionários saíram do restaurante. 5 hóspedes pararam, todos observando. Dr. Otávio deu um passo à frente. Agora, Sr. Roberto, sobre aquele acordo que o senhor fez. Se conseguir pagar o pior quarto, a suíte é sua. Várias pessoas filmaram. Inclusive já está circulando nas redes sociais. Roberto virou a cabeça para Mariana. Ela confirmou com um aceno mínimo, aterrorizada. Aquilo foi uma aposta pública e a senhora Cecília está aqui para cobrar. O gerente abriu a boca, mas antes que pudesse responder, seu próprio celular tocou. Ele olhou a tela. O sangue sumiu do rosto. É o conselho administrativo. Roberto levou o celular ao ouvido. Afastou-se alguns passos. Sim, doutor Eduardo. Sim, senhor, eu estou ciente. A voz do outro lado era alta o suficiente para vazar pelo telefone. Palavras cortadas, furiosas. Entendo. Sim, ela está aqui agora. Ele desligou. O rosto estava pálido, mas havia algo diferente nos olhos. Uma centelha de desespero, de cálculo. Voltou para o grupo. Forçou um sorriso. Dona Cecília, peço sinceras desculpas. Houve um mal-entendido terrível. Dr. Otávio cruzou os braços. Mal-entendido? Eu não sabia da situação dela. Se soubesse, obviamente, teria tratado com o respeito devido a uma acionista. O respeito deveria ser para qualquer pessoa, seu Vicente murmurou. Roberto ignorou. O conselho está ciente da situação e gostariam de conversar com a senhora, pessoalmente. Hoje, se possível. Dona Cecília trocou olhares com o Dr. Otávio. Ele assentiu levemente. Que horas? Às 19 horas. Temos uma reunião trimestral agendada. Eles gostariam que a senhora participasse. Como acionista, é seu direito. Aceito. Roberto respirou aliviado, mas havia algo errado. A mudança de postura era rápida demais, conveniente demais. Enquanto isso, continuou ele, por que a senhora não se acomoda na suíte presidencial? Como prometido. Mariana, providencie. A recepcionista hesitou, olhou para Dona Cecília como se a visse pela primeira vez, com respeito, com medo. Sim, senhor, imediatamente. Seu Vicente tocou o braço de Dona Cecília. Posso falar com você, em particular? Eles se afastaram para perto das janelas. Dr. Otávio ficou de guarda, observando Roberto. Cecília, cuidado, seu Vicente sussurrou. Conheço esse homem há 3 anos. Ele não desiste fácil. O que você acha que ele vai fazer? Não sei, mas a reunião do conselho é estranha. Eles nunca convocam acionistas minoritários.
e nunca fazem reuniões emergenciais sem aviso prévio. Dona Cecília olhou para Roberto. Ele conversava com Mariana, os dois de cabeças juntas, olhares furtivos na direção dela. Ele vai tentar algo, com certeza. Talvez questionar a validade dos documentos, ou alegar que você não está apta a exercer direitos como acionista. Apta? Por causa da idade. Já vi empresas fazerem isso. Alegam senilidade, incapacidade, qualquer coisa para invalidar. A raiva voltou a queimar no peito de Dona Cecília. Eles não podem fazer isso. Podem tentar. E vão ter advogados melhores, mais preparados. Seu Vicente olhou para Dr. Otávio. Sem ofender seu advogado, mas o conselho tem uma equipe jurídica poderosa. Então o que eu faço? Seu Vicente pensou. Os olhos percorreram o lobby. Parou em um grupo de hóspedes. Testemunhas. Você precisa de testemunhas do que aconteceu aqui. Pessoas que viram como Roberto te tratou. Se ele alegar que está tudo resolvido, que foi um mal-entendido, essas pessoas podem contradizer. Mas elas são desconhecidas. Por que me ajudariam? Porque o vídeo já está nas redes. Aposto que alguns deles filmaram também. Se conseguirmos reunir esses vídeos antes da reunião... Dona Cecília olhou ao redor. 4 pessoas ainda no lobby. Uma mulher mexia no celular. 2 homens conversavam perto do bar. Um jovem sentado no sofá. Como eu abordo eles? Deixa comigo. Seu Vicente caminhou até a mulher do celular. Conversou baixo. Ela assentiu. Mostrou o celular. Ele voltou 3 minutos depois. Ela filmou. E já enviou para mais 2 amigas. Disse que vai comparecer se precisarmos. Dr. Otávio juntou-se a eles. Dona Cecília, precisamos ir ao cartório. Reconhecer firma em alguns documentos adicionais. Se o conselho questionar a validade, queremos ter tudo absolutamente incontestável. Mas a reunião é em 2 horas. Tenho um contato. Ele pode fazer em caráter emergencial. Vão sem mim, seu Vicente disse. Eu fico aqui, reúno mais testemunhas e mantenho Roberto sob vigilância. Dona Cecília hesitou. Olhou para o gerente. Ele observava de longe, o celular na mão, digitando algo, enviando mensagens. Ele está planejando algo. Sim, e vamos estar prontos. Dr. Otávio pegou a maleta. Precisamos ir. Agora. Mas quando Dona Cecília deu o primeiro passo em direção à porta, Roberto bloqueou o caminho. 2 seguranças ao lado dele. Desculpe, mas a senhora precisa ficar. O conselho insistiu. Disse que se a senhora sair, a reunião será cancelada. Não podem impedir ela de sair, Dr. Otávio protestou. Não estou impedindo, apenas transmitindo a mensagem. Se ela sair, perde o direito à reunião. Escolha dela. O sorriso no rosto dele era pequeno, vitorioso. Era uma armadilha. E ela tinha acabado de cair. 19 horas, sala de reuniões do 12º andar, mesa de mogno polido, 7 cadeiras de couro executivo, 5 ocupadas por homens de terno escuro, uma por Dona Cecília, outra vazia. Doutor Eduardo Campos, presidente do conselho, folheava documentos. Óculos no nariz, expressão séria, 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas. Senhora Cecília, agradeço sua presença. Roberto estava em pé, encostado na parede, braços cruzados, confiante. Fomos informados de uma situação delicada envolvendo a senhora e nosso gerente. Dona Cecília manteve as mãos no colo, firmes. Foi mais que delicado, foi humilhante. Dr. Eduardo ajustou os óculos. Roberto, pode explicar sua versão? O gerente afastou-se da parede, caminhou até a mesa, colocou as mãos sobre o mogno. Com todo respeito, houve um mal-entendido. A senhora Cecília entrou no hotel com aparência atípica para nossos padrões, sem identificação, sem reserva prévia, sem comprovação de meios de pagamento. Eu pedi para mostrar... Deixe-o terminar, por favor. Dr. Eduardo interrompeu. Roberto continuou, a voz ganhando confiança. Meu trabalho é proteger a integridade do hotel. Garantir que apenas hóspedes legítimos tenham acesso.
A senhora se encaixa em um perfil que infelizmente já causou problemas antes. Que perfil? Pessoas que entram alegando ter dinheiro, mas buscam apenas causar constrangimento, processar por discriminação, ganhar exposição nas redes. Um dos conselheiros assentiu. Outro fez anotações. E o acordo que você fez com ela? Dr. Eduardo perguntou. Sobre pagar o quarto mais barato em troca da suíte? Roberto riu. Um riso curto, ensaiado. Foi uma tentativa de desarmar a situação com humor. Não foi uma oferta séria. Qualquer pessoa razoável entenderia isso. Eu entendi como oferta real, Dona Cecília disse. Porque a senhora quis entender assim, para ter munição contra nós. Dr. Otávio abriu a maleta. Roberto ergueu a mão. Antes que apresentem os documentos de acionista, eu já sei, 5%. Registrado há anos, mas nunca exercido. A senhora Nu? Cecília nunca participou de uma reunião, nunca votou, nunca se identificou como acionista até hoje. Porque ela não era obrigada. Dr. Otávio retrucou. Não, mas é conveniente fazer isso justamente quando é tratada como qualquer outro cliente sem identificação. Roberto olhou para o conselho. Senhores, sou gerente deste hotel há 3 anos. Nunca tivemos uma reclamação formal. Nosso índice de satisfação é 93%. Estamos entre os 10 melhores hotéis da cidade. Isso justifica humilhar uma idosa? Dona Cecília perguntou. Isso justifica proteger nosso patrimônio. Se eu deixo qualquer pessoa entrar sem critérios, o padrão cai. E quando o padrão cai, perdemos os hóspedes que realmente importam. As palavras saíram como facas, calculadas, frias. Dr. Eduardo fechou a pasta. Roberto tem um ponto. Gerentes precisam tomar decisões difíceis. Dona Cecília sentiu o chão se abrir. Dr. Otávio bateu a maleta na mesa. O som ecoou. Decisões difíceis ou abuso de poder? Tirou o tablet de dentro. Ligou. A tela iluminou. Senhores, eu tenho aqui 4 vídeos, filmados por hóspedes no lobby hoje à tarde, com áudio, com imagens claras. Roberto endireitou a postura. A confiança vacilou. Vídeos podem ser editados. Estes não foram. Verifiquei os metadados. Horários batem. Ângulos diferentes comprovam autenticidade. Dr. Otávio conectou o tablet ao projetor. A tela branca na parede ganhou vida. Primeiro vídeo. Ângulo do sofá. Roberto dizendo, olha essas roupas, esse sapato com salto gasto, essa bolsa que mal fecha direito. Segundo vídeo. Ângulo do balcão. Você não é só uma velha sozinha, você é uma funcionária demitida, querendo voltar para relembrar os velhos tempos. Terceiro vídeo. Close no rosto dele. Respeito se conquista, não se pede. E definitivamente não se conquista invadindo hotéis de luxo vestida como... Isso. A sala ficou em silêncio. 2 conselheiros trocaram olhares desconfortáveis. Roberto deu um passo à frente. Contexto! Vocês precisam ver o contexto completo. Ela estava sendo evasiva, não mostrava documentos. Dr. Otávio pausou o vídeo. Ampliou a imagem. Dona Cecília tentando abrir a bolsa. Roberto batendo palmas na cara dela. Esse é o contexto? Eu estava tentando encerrar a situação. Tentando humilhar, Dona Cecília disse, a voz quebrando. Você me chamou de amargurada. Disse que eu não tinha família, que estava ali só por atenção, porque parecia verdade. Parecia? Dr. Eduardo removeu os óculos. Você julgou pela aparência, assumiu pobreza, assumiu incapacidade. Eu assumi baseado em experiência. 90% das vezes estou certo. E nos 10% que você erra? Um conselheiro perguntou. Roberto não respondeu. Dr. Otávio puxou outro documento. Além dos vídeos, tenho aqui 3 depoimentos assinados. Testemunhas que presenciaram a humilhação, incluindo funcionários do próprio hotel. Funcionários que a senhora Cecília provavelmente coagiu. Um deles é seu Vicente Moraes. 40 anos de casa, medalha de honra ao mérito. Seu depoimento tem peso. Roberto abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Vicente é...
Ele é sentimental, tem apego ao passado, não pode ser imparcial. Então vamos aos fatos objetivos. Dr. Otávio colocou uma folha na mesa. Código de conduta do Grand Hotel Imperium, assinado por você quando assumiu o cargo. Página 3, item 7. Todos os clientes devem ser tratados com dignidade e respeito, independentemente de aparência, idade ou condição social. Silêncio. Item 9. Discriminação por idade, classe social ou aparência física constitui falta grave, passível de demissão. O rosto de Roberto ficou vermelho. Eu não discriminei. Eu apenas... Você julgou uma acionista do hotel como farsa, zombou dela publicamente, ameaçou chamar segurança, tudo isso filmado, testemunhado e documentado. Doutor, Eduardo tamborilou os dedos na mesa. Roberto, isso é sério. Doutor Eduardo, com todo respeito, eu defendo este hotel há 3 anos. Um erro de julgamento não pode... Não foi erro. Dona Cecília se levantou. Foi escolha. Você escolheu me humilhar porque achou que eu não tinha valor, que não tinha voz, que ninguém ia me defender. Ela caminhou até a tela do projetor. Apontou para a própria imagem congelada, velha, curvada, segurando a bolsa surrada. E você olhou para essa mulher e decidiu que ela era descartável. Dr. Eduardo se levantou, caminhou até a janela. Ficou em silêncio por longos segundos, as mãos nas costas. O conselho esperou. Roberto, sente-se. O gerente puxou uma cadeira. Sentou. As mãos tremiam levemente. Em 3 anos você construiu uma reputação sólida, números excelentes, eficiência operacional impecável. Um fio de esperança atravessou o rosto de Roberto. Mas esses vídeos... Dr. Eduardo se virou. Esses vídeos mostram algo que números não capturam. Caráter, ou a falta dele. O conselheiro à esquerda, Sr. Maurício, folheou os depoimentos. Tenho aqui o relato de uma recepcionista, Mariana Bastos. Ela diz que você frequentemente faz comentários depreciativos sobre clientes de classe mais baixa. Chama eles de infiltrados. São conversas privadas. Conversas que formam cultura. Outro conselheiro interrompeu. Se o gerente pensa assim, a equipe toda absorve. Doutor, Eduardo voltou para a mesa. Apoiou as mãos sobre o mogno, inclinando-se. Sabe o que me preocupa mais, Roberto? Não é o que você fez hoje. É quantas vezes você já fez isso antes e ninguém filmou. Quantas pessoas foram humilhadas e simplesmente foram embora? Quantas não tinham advogado, não tinham documentos, não tinham voz? Silêncio. Roberto olhou para o chão. Sr. Maurício fechou a pasta de depoimentos. A senhora Cecília teve sorte. Teve recursos para se defender. Mas e os outros? Nós temos reclamações arquivadas, outro conselheiro disse. Nunca demos atenção. Achávamos que eram exageros. Agora percebo que não eram. A sala começou a fechar em torno de Roberto. Cada palavra, cada olhar, cada silêncio era uma condenação. Doutor Eduardo, por favor, posso compensar. Posso me desculpar publicamente, fazer treinamento. Você pode. Doutor Eduardo sentou. Mas não aqui. Não mais como nosso gerente. O ar saiu dos pulmões de Roberto. Doutor. Otávio se aproximou de Dona Cecília. Sussurrou. Agora. Ela assentiu. Puxou mais um documento da maleta. Senhores, há mais uma coisa. Uma informação que descobrimos hoje. Colocou a folha na mesa. Dr. Eduardo pegou, leu. Os olhos se arregalaram. Isso é verdade? Completamente verificável. Roberto Vasconcelos falsificou relatórios de satisfação nos últimos 8 meses. Os 93% que ele mencionou, na realidade, são 71%. Roberto levantou como um raio. Isso é mentira. Quem te deu isso? Seu Vicente Moraes. Ele tem acesso aos sistemas e tem cópias dos relatórios originais antes de você alterá-los. As pernas de Roberto fraquejaram. Ele se apoiou na cadeira. Eu só ajustei alguns números para proteger o hotel.
Para proteger seu bônus, Sr. Maurício disse, que é atrelado aos índices de satisfação. Tudo desmoronou. Roberto tentou mais uma vez. A voz saiu desesperada, aguda. Foi tudo pela instituição. Eu queria que o hotel se destacasse. Se os números fossem ruins, perderíamos investimentos. Então você mentiu, Dr. Eduardo disse. Para nós, para o mercado, para os acionistas. Foram ajustes mínimos. Nada que... Fraude. A palavra veio seca final. Falsificação de documentos corporativos é crime. Roberto se deixou cair na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Eu trabalhei tanto, dei tudo para este lugar. Você deu eficiência, Dona Cecília disse, a voz suave, mas firme. Mas tirou humanidade. E sem humanidade, um hotel é só um prédio. Ele ergueu os olhos, vermelhos, marejados. Você armou isso, desde o começo. Você veio aqui para me destruir. Eu vim aqui para um quarto. O senhor escolheu me destruir. Eu apenas me defendi. Dr. Eduardo abriu uma pasta limpa. Tirou uma caneta. Roberto Vasconcelos, em nome do Conselho Administrativo do Grande Hotel Imperium, informo que seu contrato está rescindido. Justa causa. Efeito imediato. Não. A palavra saiu quebrada. Por favor, eu posso mudar. Posso... Pode. Mas não aqui. Dr. Eduardo assinou o documento. Tem 1 hora para recolher seus pertences pessoais. Segurança vai acompanhá-lo. Roberto olhou ao redor da mesa. 5 rostos impassíveis. Dr. Otávio, impassível. Dona Cecília, impassível. Ele estava completamente sozinho. Levantou devagar, as pernas bambas, caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta. 40 anos atrás, o comendador Almeida demitiu você. Hoje eu fui demitido por sua causa. Isso é vingança. Dona Cecília não desviou o olhar. Não, é justiça, tem diferença. Roberto abriu a porta. Saiu. Seus passos ecoaram pelo corredor, cada vez mais distantes, até sumirem completamente. A sala ficou em silêncio. Dr. Eduardo tirou os óculos, limpou com o lenço. Colocou de volta. Senhora Cecília, em nome do hotel peço desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela assentiu. Não havia triunfo no rosto. Não havia alegria. Apenas cansaço. O que acontece agora? Vamos abrir a auditoria completa. Investigar quantos relatórios foram falsificados. Verificar se há outras irregularidades. Ele pausou. E gostaríamos de convidá-la para participar das reuniões. Como acionista ativa, suas contribuições claramente têm valor. Eu aceito, senhor. Maurício se levantou. Também vamos revisar nossos protocolos de atendimento. Treinamento obrigatório sobre respeito e dignidade. Para todos, do gerente ao recepcionista. Seu Vicente pode ajudar com isso, Dona Cecília sugeriu. Ele conhece este hotel melhor que ninguém. Excelente ideia. Dr. Otávio fechou a maleta, tocou o ombro dela. Podemos ir. Eles saíram da sala de reuniões. O corredor estava vazio, silencioso. Dona Cecília parou na frente do elevador. Apoiou-se na parede. As pernas finalmente cederam. Não de fraqueza, de alívio. Acabou, ela sussurrou. Dr. Otávio pressionou o botão. Acabou. As portas do elevador se abriram. Eles entraram. A descida foi silenciosa. Nenhuma palavra, nenhuma celebração. Apenas o som suave da máquina descendo, levando-os de volta ao lobby, de volta ao mundo. O lobby estava diferente. Mesmas colunas de mármore, mesmos lustres de cristal, mesmo chão polido. Mas algo tinha mudado. Ou talvez fosse ela que tinha mudado. Dona Cecília saiu do elevador. Seu Vicente esperava perto do balcão. Sorriu quando a viu. E então, ele foi demitido. Seu Vicente fechou os olhos. Soltou o ar devagar. Graças a Deus. Mariana se aproximou. A cabeça baixa, os dedos entrelaçados. Dona Cecília, eu preciso pedir desculpas. Eu ri, eu deixei acontecer. Eu fui cúmplice. Dona Cecília olhou para a jovem. 20 e poucos anos. Primeiro emprego, talvez. Tentando impressionar o chefe. Tentando se encaixar. Você riu porque ele riu.
porque todo mundo estava rindo. Isso não justifica. Não, mas explica. Dona Cecília tocou o braço dela. Aprenda com isso. Na próxima vez que vir alguém sendo humilhado, não seja quem ri, seja quem intervém. Mariana assentiu, as lágrimas escorrendo. Vou ser. Prometo. 3 funcionários do restaurante observavam de longe. Dona Cecília acenou. Eles acenaram de volta. Respeito. Não pena. Respeito. Dr. Otávio guardou os documentos na maleta. Vou para o escritório registrar tudo. A senhora quer que eu a leve para casa? Não, vou ficar um pouco mais. Tem certeza? Ela olhou ao redor. 42 anos. Tinha levado 42 anos para voltar. Não ia embora tão rápido. Tenho. Dr. Otávio sorriu. Apertou a mão dela. A senhora foi incrível hoje. Eu apenas não desisti. É o suficiente. Ele saiu. A porta giratória engoliu sua silhueta. Dona Cecília caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo vibrava. Carros, luzes, pessoas correndo de um lado para o outro. A vida seguindo seu curso, indiferente aos dramas individuais. Seu Vicente se juntou a ela. O que você está sentindo? Ela pensou. Procurou dentro do peito. Esperava sentir triunfo, alegria, satisfação de vingança cumprida. Mas não era nada disso. Cansaço e paz. É uma boa combinação. 4 dias depois, Roberto Vasconcelos sentou na cadeira de plástico da agência de empregos. Currículo atualizado na mão. 3 entrevistas marcadas para aquela semana. Nenhuma para cargo de gerência. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu. Senhor Roberto, aqui é do RH do Hotel Atlântico Sul. Recebemos seu currículo, mas infelizmente não podemos prosseguir. Obrigado pelo interesse. Desligaram antes que ele pudesse responder. Era a 5ª recusa em 4 dias. A notícia tinha se espalhado rápido no setor hoteleiro. Demissão por justa causa, falsificação de relatórios, discriminação filmada. Ele guardou o telefone. Olhou ao redor da sala de espera. Outras 10 pessoas aguardando, todas mais jovens, todas com olhares esperançosos. Ele não tinha mais esperança. Dona Cecília acordou na suíte presidencial. Luz do sol entrando pelas cortinas abertas. Cama king-size macia, lençóis de algodão egípcio, vista para a selva de pedra paulistana. Levantou. Fez café na máquina expresso. Sentou na varanda. O celular tocou. Doutor Eduardo. Bom dia, senhora Cecília. Só ligando para confirmar a reunião de hoje às 14 horas. Estarei lá. Ótimo. E gostaria de discutir uma proposta. O Conselho está considerando criar um cargo de consultoria. Experiência do cliente. Humanização do atendimento. Pensamos na senhora. Consultoria. 2 vezes por semana. Salário compatível. Nada que tome todo o seu tempo, mas algo onde sua perspectiva pode fazer diferença real. Ela olhou para a cidade. Pensou na mulher que tinha sido. A camareira de 28 anos que acreditava em promessas. A viúva de 70 que quase desistiu na calçada. Eu aceito. Excelente. Vamos formalizar hoje. Desligou. Tomou mais um gole de café. O gosto era perfeito. Seu Vicente apareceu na porta. Ela tinha dado uma cópia da chave para ele. Posso entrar? Sempre. Ele entrou com uma caixa de papelão. Achei isso no arquivo morto. Fotos antigas do hotel, anos 80. Abriram juntos. Fotos amareladas, bordas desgastadas. O hotel na inauguração, funcionários enfileirados. E lá, no canto direito, uma jovem de uniforme branco, cabelo preto preso, sorriso tímido. Essa é você? Sou eu. Dona Cecília segurou a foto, olhou para aquela jovem, cheia de sonhos, de ingenuidade, de esperança. Ela ficaria orgulhosa de você, seu Vicente disse. Acho que sim. Sexta-feira. Dona Cecília descia para o café da manhã. Parou no lobby. Uma mulher estava no balcão, uns 50 anos, roupas simples, surradas, mochila velha nos ombros.
Falava com a nova gerente interina, Amanda. Eu sei que está cheio, mas eu realmente preciso de um quarto, só por uma noite. Meu filho está no hospital sírio-libanês aqui perto e... Desculpe, mas sem cartão de crédito não podemos processar. Eu posso pagar em dinheiro. Tenho aqui. A mulher abriu a carteira. Notas amassadas. Contou. R$ 1.000. Nossa diária mínima é R$ 2.000. O rosto da mulher desmoronou. Dona Cecília se aproximou. Com licença. Amanda se virou. Dona Cecília, bom dia. Bom dia, Amanda. Ouvi a situação. Ela olhou para a mulher. Seu nome? Cláudia. Cláudia, seu filho está bem? Está estável, mas a cirurgia é amanhã cedo. Eu moro longe, não tem como voltar e chegar a tempo. Dona Cecília pegou o cartão de crédito da bolsa. Entregou para Amanda. Coloque um quarto no meu nome. A senhora Cláudia fica hospedada hoje, sem custo para ela. Dona Cecília, eu não posso aceitar. Pode sim, e vai aceitar. Porque quando precisamos de ajuda, orgulho não alimenta nem conforta. Cláudia começou a chorar. Abraçou Dona Cecília. Obrigada, muito obrigada. Não precisa agradecer. Só prometa uma coisa. Qualquer coisa. Um dia, quando puder, ajude outra pessoa. Do mesmo jeito, sem julgamento. Prometo. Amanda processou a reserva. Entregou a chave. Cláudia seguiu para o elevador. Virou uma última vez. Acenou. Dona Cecília acenou de volta. Seu Vicente tinha assistido tudo de longe. Aproximou-se. Foi bonito? Foi necessário? Você mudou este lugar, sabe? Ela olhou ao redor. Funcionários sorrindo, hóspedes relaxados. O ar mais leve, mais humano. Não, nós mudamos, juntos. Ela caminhou em direção ao restaurante, os passos firmes, a cabeça erguida. Não era mais a camareira invisível, não era mais a idosa humilhada, era Cecília Oliveira, acionista, consultora, sobrevivente e, finalmente, em paz. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu a dor da Dona Cecília ou a alegria da sua vitória, deixa seu like aqui embaixo. Esse gesto simples me mostra que estou no caminho certo, que essas histórias realmente importam. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? Pode parecer bobeira, mas eu leio cada comentário com carinho, cada um, e faço questão de responder quem tira um tempinho para escrever. Quero saber de onde vêm as pessoas que acreditam no poder dessas histórias. Se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, que todo mundo merece ser visto com dignidade, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada e cada inscrição nova me dá força e certeza para continuar. Conto muito com você nessa missão e não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que deixei na tela para você assistir agora. São histórias tão intensas quanto essa. Te encontro lá no próximo vídeo.